Brasil, Brasil, Brasil. Um jogo que não mostrou nem a metade do que é a seleção brasileira. Jogando um amistoso hoje contra a África do Sul no estádio do Morumbi, a equipe do Brasil não conseguiu nada mais do que apenas um gol. Vai chegar o Brasil, Davi Luiz não tá impedindo, foi pro jogo, entrou na pequena área, bateu, defendeu, o goleiro voltou ruim de trás, ajeitou, mandou pro gol! Gol! Escanteio cobrado lá pela meia direita. A jogada começou de fora da área com Daniel Alves, que lançou Davi Luiz lá pelo canto esquerdo. Davi Luiz entrou, o goleiro defendeu, a bola sobrou de fora da área com o Hulk, que ajeitou para a perna esquerda, da direita para a esquerda, limpou a zaga, mandou um canhão pro gol. Hulk, camisa número 20, vem do banco de reservas para balançar a rede africana. Agora Brasil 1, Hulk é o nome dele. Brasil 1 para o Brasil, 0 para a África do Sul. Sorriso estampado no... Hulk foi o autor deste mísero gol. A vitória da seleção brasileira, que não empolgou os mais de 50 mil torcedores no estádio do Morumbi. Com esta vitória, o Brasil balança cada vez mais no coração do torcedor brasileiro, que aplaudiu, vaiou e pediu Luiz Fabiano e até Tufão. O jogo de hoje marcou mais uma partida ruim da seleção brasileira, que volta a campo apenas na próxima segunda-feira, no estádio Arruda, em Recife. Ouça o que disse o técnico Mano Menezes, que estava muito irritado hoje na sua entrevista coletiva. Por você, eu falo por mim, né? Tá bom, mas acredito que se você gostou, vai me surpreender. Principalmente essa safra brasileira que aí está. Bom, primeiro aspecto que discordamos é que eu não acho que a seleção brasileira tenha jogado muito mal. Podemos concordar se chegarmos à conclusão de que ela não jogou bem, mas muito mal não. Ontem, quando estávamos conversando aqui, estávamos analisando a proposta que o adversário podia trazer, discutimos a possibilidade de a África do Sul nos atacar e propor jogo ofensivo, com espaços, tudo aquilo que a gente gosta, que o futebol brasileiro sempre, ao se deparar, se sobrepõe com a sua qualidade e o seu talento. Mas não foi o que a gente viu, né? Desde o início, a África esperou a gente muito atrás. Nessas circunstâncias, temos que ter paciência, temos que rodar bola, temos que ter tranquilidade. Gostaríamos que nesses momentos, né, o ambiente dentro do nosso país fosse mais favorável, mas não podemos interferir diretamente nisso. E em determinados momentos a falta de uma tranquilidade maior atrapalhou um pouco. Mas, de um modo geral, a gente persistiu da maneira como deveria fazer durante os 90 minutos. Foi trabalhando com paciência, criando oportunidades a partir de algumas situações que poderíamos fazer. Perdemos um pouco do controle do jogo em 15 minutos do segundo tempo, onde, na minha opinião, aí sim não jogamos bem. Com as alterações, retomamos o controle da partida, propusemos algumas oportunidades, o que foi suficiente para nos dar uma vitória. E é assim que temos que nos comportar, é a tranquilidade que temos que ter, porque só assim vamos saber ganhar jogos assim. Manu, você falou que gostaria de ver um ambiente diferente no país, com 21 do primeiro tempo, já as primeiras vaias. Não, 4 minutos já tinha gente pedindo os jogadores para entrar, que não estavam na relação de convocados, então não podia colocar nesse jogo, né?
E então você, do lado de fora, evidentemente, ouviu atentamente a todas essas vaias e os gritos e tudo mais. E daí a pergunta, aos 44 do segundo tempo, quando o técnico tira o principal jogador da seleção para colocar o Arouca, é para que esse principal jogador também sentisse as vaias e o peso em cima dele? Não. Tirei porque achei que deveria tirá-lo àquela hora. Acho que o jogo já estava resolvido. Não tínhamos mais necessidade de sermos mais ofensivos naquele momento. Neymar vem de um desgaste físico bastante grande, perdeu aproximadamente 2 quilos, estava mais frágil, em função de um problema, não sei se chama gastrointestinal, estomacal ou não, já ficou fora do jogo do Santos, você sabe disso. Então, é mais para preservar um desgaste maior ainda. Vai estar em campo na segunda-feira para nos ajudar a construir a nossa próxima vitória diante da China. Não precisava tirá-lo para ele sentir aquilo que externamente foi claro para todo mundo. Queremos deixar bem claro que entendemos, não temos nenhum tipo de reação forte quanto a isso. Mas é lógico que incomoda, né? Você sofre. Pelo menos aqueles que estão tentando construir alguma coisa sofrem. Ô Mano, boa noite, à sua esquerda aqui. O torcedor paulista, em determinados momentos, no intervalo e principalmente no primeiro tempo, vaiou muito a seleção brasileira. Você acha que o torcedor paulista ele é muito exigente ou a seleção realmente não apresentou um bom futebol? E se ouviu muito também o nome de Luiz Fabiano na torcida paulista. O Luiz Fabiano, que é um jogador que está à casa dos 30 anos, é um jogador que ainda pode ser convocado por você? Eu nunca fechei a porta para nenhum jogador. Por respeito a eles, a sua trajetória, o significado que tem no futebol brasileiro. Vale a mesma coisa para o Luiz Fabiano, o que vale para outros nomes que de períodos em períodos são citados. Acho justo a torcida. Estamos jogando na casa do São Paulo, com maioria são paulinos. Goste do Luiz Fabiano, goste do Lucas, acho absolutamente normal isso, né? Mas não precisa odiar tanto os outros. Vamos construir alguma coisa com sentimentos positivos para com todos. Falei ontem na entrevista que precisamos do apoio do torcedor. Não vamos construir uma seleção como estamos fazendo sem esse apoio. Espero que o torcedor de Recife seja mais compreensivo, porque vamos enfrentar uma seleção mais fechada do que a África do Sul se posicionou hoje. Assistimos China e Espanha recentemente. A Espanha, que é uma máquina de jogar futebol, fez um gol aos 39 do segundo tempo jogando na Espanha. Então todos têm dificuldade contra equipes bem armadas defensivamente. E certamente teremos, se o gol demorar a sair, também teremos dificuldades na segunda-feira. Mas quando o torcedor empurra, quando o torcedor apoia, quando o torcedor é mais compreensivo, essa tarefa fica menos difícil. Professor, diga-me. Com todo o respeito que o senhor merece a todos nós aqui representamos a torcida, o torcedor de forma geral. O senhor acabou de falar que a torcida não estava feliz, não ficou satisfeita, podia respeitar pelo menos os que estavam em campo. Eu queria fazer com o senhor um exercício de futurologia. Admitindo que o senhor fosse técnico do Fluminense ou técnico do São Paulo, o senhor recomendaria a troca do Fred ou do Luiz Fabiano pelo Jonas? Isso não é assunto para discutir assim, né? Eu respeito tanto o Fred, quanto o Luiz Fabiano, quanto o Jonas. Estamos falando de respeito. Se estamos falando de respeito, não temos que fazer troca de jogador por ninguém. Mano, ainda sobre essa história de vaias, né? A gente já viu aqui no Morumbi, e na história da seleção, né? Qual seleção não foi vaiada? O Pelé, certa vez, usou a 13, né? Tome vai o técnico que colocou o Zagallo com a 13 no banco. Normal, né? Mas hoje, eu não sei se a minha impressão está errada, mas o time ficou abatido com essa vaia. Você falou 4 minutos, né? Loreto falou 21, você falou 4. Aos 2 minutos, eu, pelo menos, já estava ouvindo um ensaio de vaia aqui no Morumbi. Quer dizer, o jogo mal começou
e a vaia já estava sendo ensaiada, né? Você acha que o time também sentiu esse início sem o apoio da torcida? Certamente. Quanto mais novo um time ou uma seleção, mais ela sente a falta desse apoio. Acho que em outros momentos também já tive a oportunidade de assistir ambientes muito mais duros do que esse. Já vi vaias muito mais duras, já vi ambientes muito mais hostis aqui em São Paulo para todos os técnicos, todos os competentes técnicos que passaram pela seleção antes de mim. Já vi grandes jogadores também serem vaiados juntos. A situação não é atípica, não é que ela nunca aconteceu, ela não é uma situação nova. Mas acho que podemos tentar modificar isso, porque temos que jogar uma Copa do Mundo no nosso país. Vamos ter adversários jogando dessa maneira, com posicionamento tático, como jogou a África do Sul hoje, aos montes, porque sabemos que vai ser assim. Então, com qualquer formação, em determinados momentos você tem dificuldade. Você mesmo citou o maior de todos, né? Então, se o maior de todos teve dificuldade, alguns jovens jogadores terão mais em determinados momentos. E esse o momento que nós estamos passando, e por isso que pedimos um pouco mais de compreensão. Mano, você se sente respeitado por outros técnicos? Porque a cada dia falar da possibilidade da sua saída, chegada de um outro treinador, você na função de técnico da seleção, se sente respeitado pelos companheiros de profissão? Eu não tenho nenhuma reclamação para fazer com os companheiros de profissão. Quando eu estava técnico do Corinthians e o Dunga estava como técnico da seleção, muitas vezes eu fui perguntado sobre isso, sempre tive o mesmo posicionamento. E cabe a cada um escolher o seu posicionamento nessa hora, mas eu não tenho nada para reclamar não de técnico nenhum. Mano, por favor, no segundo tempo, durante o segundo tempo, a gente ouviu também, em determinada parte do jogo, o grito de adeus, mano, depois das vaias. Não precisa repetir, eu estou guardado com tudo que aconteceu. Então, podemos pular essa parte. Então, em cima disso, você acha que seu trabalho, 2 anos à frente da seleção brasileira, é bom? Você acha que é compreensível o que você ouve da arquibancada? O torcedor tem razão, tem direito em criticá-lo e vaiar também a seleção brasileira? O torcedor tem o direito de fazer o que ele quiser. Eu não estou aqui para travar um embate com o torcedor brasileiro. Seria burrice de minha parte tentar fazer isso. Então, acho que todas as críticas estão dentro de um contexto absolutamente normal. Aceito elas. Disse que gostaria que fosse diferente, acho que os jogadores também gostariam que fosse diferente, mas não cabe a mim modificar o comportamento do torcedor. Mano, aqui, por favor. Eu gostaria de falar um pouco mais de bola rolando. A gente percebe em vários momentos o Oscar vindo muito atrás, próximo aos zagueiros, para tentar sair com essa bola. Isso é um sintoma de que os volantes não estão conseguindo fazer esse trabalho como deveriam? Não acho que seja esse o problema. Acho que às vezes ele veio demasiadamente para trás, mas muito em função da falta de espaço para poder receber a bola de frente e armar as jogadas que precisávamos que fosse armado. Então, às vezes exagerou um pouquinho, mas foi na tentativa de encontrar as soluções, porque é um dos jogadores que tem essa responsabilidade de armação de jogadas. Então, quando o espaço começa a ficar muito difícil, você tenta, às vezes, procurar de forma errada as soluções para isso. Mas foi bem, tomou iniciativa, correu muito, se dedicou para tentar fazer isso. Em determinados momentos foi muito bem, conseguiu fazer. Mas como a seleção como um todo, teve momentos melhores e momentos não tão bons. Mas eu não acho que os volantes brasileiros tiveram dificuldade de fazer aquilo que era a sua função. Achei que Ramires, com a incumbência de sair um pouco mais, de conduzir essa bola, fez um bom jogo. Achei que Paulinho, quando entrou, também entrou muito bem. Então, esse é o caminho, não tem jeito. Tem determinados jogos em que isso vai ser mais lento, vai se transmitir a ideia de uma lentidão demasiada, mas é
eu determinei aos jogadores que a busca do resultado fosse feita de maneira organizada. Loredo, vamos cortar aqui o Mano Menezes, alguns jogadores. Na zona mista, Daniel Alves, Diego Alves, Lucas, Leandro Damião e Hulk foram alguns dos que falaram com a imprensa na zona mista do estádio do Morumbi. Confira agora o que disseram os jogadores na passagem pela zona mista. A gente está ali para isso, o goleiro está ali para defender. Sempre que tem oportunidade de poder estar perto dos zagueiros e tentar defender. Eu tive sorte de conseguir defender. O Mano falou que vai ser assim, né? Com seleções que defensivamente marcam muito e que segunda-feira com a China, que a história não deve ser muito diferente. Como trabalhar isso com um grupo tão jovem, né? Porque hoje, de repente, aos 44 do segundo tempo, o Mano tirou o Neymar e o Morumbi, o estádio inteiro vaiou o ídolo da seleção. Mas já estava vaiando antes também, então... O Neymar tem uma cabeça muito boa, ele sabe suportar pressão. Como eu falei, às vezes não é um dia que sai uma partida maravilhosa, mas hoje foi uma partida séria. A gente ganhou, não tomamos gols. E o que você falou, né? Duas linhas muito fortes defensivamente fazem com que às vezes a gente tenha um pouco de dificuldade. E no segundo tempo, com a saída, com eles adiantando um pouco mais, a gente conseguiu encontrar os espaços. Por favor, fala da apresentação da seleção brasileira e você acha, como Mano, que a torcida foi muito precipitada nas vaias, com 21 minutos já vaiava todo o time? Olha, eu acho que o pessoal é bastante exigente. Eu acho que porque a gente move um pouco isso, né? Move, começam a falar que o pessoal é exigente e eles acabam indo nessa ideia. Mas eu acho que a gente tem que manter um pouco a margem a galera, porque a galera vem ao estádio, paga o seu ingresso, então acha no direito de cobrar, então a gente tem que aceitar, a gente tem que dar continuidade ao nosso trabalho, independentemente do comportamento da galera. É evidente que a gente gostaria que fosse diferente, estamos jogando em casa e parece que a gente está jogando fora, mas infelizmente esse é o povo brasileiro, vive muito com o coração e não com a cabeça. A gente tem que aceitar, é o que temos para hoje. Daniel, agora a seleção está fazendo por onde mexer com o coração de maneira positiva da torcida? Olha, eu acho que a partir do momento que a exigência é tão elevada assim, você não sabe nem o que fazer para ter esse carinho, para ter esse respeito. Evidentemente que amor, carinho, compreensão, não se perde, se conquista. Mas eu acho que a gente está um pouco elevada para a gente está tentando, a gente está batalhando, mas infelizmente não estamos conseguindo agradar a todo mundo. Mas eu acho que o nosso trabalho tem que seguir em frente, independentemente de qualquer coisa. Vou ver o Hulk está por aqui. Hulk, vamos ver o que o Hulk fala. Brasileira, fala um pouco desse gol, você entrou e resolveu a vida da seleção. Feliz, né? Feliz por estar estreando com a seleção no meu país. Feliz por ter estreado com a vitória e principalmente com o gol. Acho que eu tenho que agradecer a Deus por esse momento. Estreando com a seleção no seu país e você não jogava no Brasil desde 2004. Jogou 65 minutos em 2 jogos pelo Vitória, quando defendia o Vitória. Depois saiu, foi para fora, foi para Portugal e para o Japão, enfim. Depois não jogou mais aqui. Quer dizer, esse retorno e com o gol, que significa isso para você? Isso, né? Você é muito novo, né? Joguei, como você falou, 60 e poucos minutos, é muito pouco. Saí com 18 anos e graças a Deus voltando hoje, voltando com a seleção brasileira, com a jogar com a seleção brasileira. E feliz por ter um momento tão especial da minha vida. Você acha que seu gol salvou a seleção de um momento ainda mais constrangedor perante a torcida do Brasil? Não diga, até porque eu não me sinto um salvador. Até porque acho que todo mundo criou, todo mundo tentou, então qualquer um poderia ter feito o gol. E eu fico feliz por ter feito esse gol. Agora você tá Leandro Damião aqui. Vai lá. Dele aqui também, então é tranquilo. Acho que a gente que está ali na frente quer ajudar a seleção. E quem decide quem vai jogar é o Mano, então acho que vou fazer o meu papel sempre, querer ajudar a seleção. Você acha que os jogadores, o Damião passa rapidamente, só uma resposta, Paulinho, falando aqui também dessa partida, para você como foi, né? Poder atuar no Morumbi, em São Paulo, foi por poucos minutos, mas ver todo esse clima, torcida havaiana, apresentação, que avaliação fica, Paulinho? Não, nós sabemos da responsabilidade que é atuar aqui no Brasil, diante do nosso torcedor, mas agora é trabalhar, conseguir resultados positivos e atuação muito bem. Obrigado, Paulinho. A sua não convocação para os Jogos Olímpicos, enfim.
Mas como eu já falei em entrevistas atrás, eu não falo do Romário, eu falo do Romário como jogador. É um ídolo que eu tenho, me espelhei nele, no Ronaldo Fenômeno, então eu tenho o Romário como um grande jogador de futebol. Você acha que está querendo se aparecer em cima da seleção? Eu falei, eu acho o Romário um grande jogador e é um dos meus ídolos. Muito bem. Viveu os dois momentos da seleção em campo, um primeiro tempo muito ruim e um segundo onde o time melhorou. Por que você acha que a seleção, primeiro, não se apresentou bem e segundo, se a entrada de jogadores mais experientes contribuiu para a melhora? Não, acho que no primeiro tempo a gente não jogou tão mal assim. Eu acho que a África do Sul, desde o primeiro tempo, veio muito recuada. A gente estava tentando furar o bloqueio e não conseguiu. Acho que teve chance com o Neymar, criamos pouco no primeiro tempo, mas tivemos chance de sair com a vitória no primeiro tempo. E no segundo tempo a gente buscou mais gol, buscou mais o ataque e conseguimos a vitória. Você sentiu muita dificuldade de entrosamento, na tua opinião, Oscar? Não, acho que não digo falta de entrosamento. Acho que a gente já se conhece um outro aí. Só que a África do Sul dificultou bastante hoje. Eles jogaram muito atrás e estavam jogando no nosso erro. E o Morumbi, eu acho que porque teve o jogo ontem, não estava ajudando muito, então. Mas mesmo assim a gente superou. O gramado? O gramado, mas mesmo assim a gente superou o campo aí e conseguiu uma vitória. Você acha que o time ficou abatido em determinado momento com as vaias da torcida? Não, acho que não. Acho que isso aí a gente já estava prevendo, mas não ficamos abatidos não. Edu, muito bem, passou por aqui. Lucas, só uma aqui com o Lucas. Para ver o que ele fala aqui desse resultado e da atuação dele também. Procurei aproveitar, procurei correr o máximo para estar agarrando essa chance. E a Olimpíadas acho que serviu de experiência, ficou para trás. Uma experiência maravilhosa, porque conquistar uma prata não é para qualquer um, né? Eu chorei bastante porque eu queria ouro. Independente se eu joguei ou não, eu queria vencer, eu queria entrar para a história. Não foi possível, mas a prata está de bom tamanho, tem que ser valorizada assim. Eu fiquei feliz por fazer parte daquele grupo. A seleção brasileira volta a campo apenas na próxima segunda-feira, às 10 horas da noite, no estádio Arruda, em Recife. Jogo que marca a segunda passagem do Brasil após 2 anos no país, com jogos no seu país. O técnico Mano Menezes hoje foi muito irritado na sua entrevista coletiva, não só ele, mas como todos os outros jogadores que reclamaram bastante da torcida vaiana. Falamos do Brasil aqui na programação da Rede Contínua. Seleção Nacional venceu o jogo hoje com gol de Hulk e volta a campo na próxima segunda-feira contra a China.